Na primavera de 2013, o pastor Michael Carter estava no auge de seu ministério. Aos 45 anos, ele passou quase 2 décadas construindo uma congregação em Richmond, Virgínia, onde era respeitado e admirado. Seus sermões eram conhecidos por sua profundidade, abordando tópicos difíceis como perdão, redenção e integridade moral. Os congregantes procuraram sua orientação não apenas para assuntos espirituais, mas também para assuntos pessoais. Com sua esposa, Rachel, ao seu lado e seus 3 filhos crescendo em um estábulo, lar amoroso, Michael sentiu que sua vida era um testemunho do poder da fé e da família. Anna Thompson havia se juntado à igreja do pastor Carter no início daquele ano. Aos 22 anos, era uma jovem problemática à procura de respostas. A vida não tinha sido gentil com Anna. Ela carregava as cicatrizes emocionais de uma infância tumultuada, relacionamentos fracassados e uma luta recente contra o abuso de substâncias. Em Michael, ela viu não apenas um líder espiritual, mas uma fonte de conforto, alguém que lhe ofereceu estabilidade e bondade quando ela mais precisava. Ao contrário de outros que a julgaram, o pastor Carter tratou-a com a mesma compaixão e compreensão que ofereceu a todos os seus paroquianos. A princípio, a admiração de Anna parecia inocente. Ela assistia a todos os cultos de domingo sem falta, sentada na primeira fila, agarrando-se a cada palavra dos sermões de Michael. A sua presença tornou-se uma parte familiar da rotina da igreja, e Miguel acolheu o seu entusiasmo como sinal de genuína fome espiritual. Depois de alguns meses, Anna começou a procurar mais aconselhamento individual com o pastor. Michael, sempre o pastor dedicado, concordou, vendo suas lutas como uma oportunidade para ajudar a guiar uma alma perdida de volta a um caminho melhor. As sessões de aconselhamento privado começaram simplesmente. Anna compartilhou seu passado conturbado com Michael, sua família desfeita, sua solidão e seu senso de indignidade. Miguel ouviu pacientemente, oferecendo palavras de sabedoria e conselhos enraizados nas Escrituras. Encorajou-a a encontrar força em Deus e lembrou-lhe que todos, por mais que se tivessem desviado, eram dignos de redenção. Suas palavras pareciam acalmá-la, e ela agradeceu profusamente, com os olhos cheios de gratidão. No entanto, com o passar das semanas, o comportamento de Anna começou a mudar. Ela ficou mais apegada a Michael, sempre encontrando razões para estar perto dele após os cultos ou durante os eventos da igreja. No início, Michael descartou isso como um sinal inofensivo de alguém buscando orientação. Mas então sua admiração por ele começou a cruzar fronteiras profissionais. Ela permaneceu após as sessões de aconselhamento, seus elogios se tornando mais pessoais e íntimos. Ela costumava dizer-lhe o quanto admirava a sua força e liderança, como ele era diferente de qualquer outro homem que ela conhecia. Michael sentiu a mudança, embora não quisesse reconhecê-la a princípio. Seu instinto era manter seu papel como seu conselheiro e continuar a guiá-la espiritualmente, acreditando que seu comportamento iria resolver uma vez que ela encontrou seu pé em sua fé. Ele cuidadosamente navegou suas conversas, sempre orientando-os de volta a questões de fé e evitando quaisquer elogios pessoais ou flertes. No entanto, ele não conseguia abalar a sensação de que a admiração de Anna estava se transformando em algo mais. Uma noite, após uma sessão de aconselhamento particularmente emocional, Anna fez seu primeiro movimento aberto. Enquanto se preparavam para deixar seu escritório, ela tocou seu braço, deixando sua mão ficar lá mais tempo do que o necessário. Seus olhos seguravam um desejo que deixava Michael desconfortável. Pastor, disse ela baixinho, com a voz tremendo de emoção, não sei o que faria sem você. Michael rapidamente recuou, com o coração acelerado. Anna, disse ele, seu tom firme, mas gentil, estou aqui para ajudá-lo como seu pastor, nada mais. Nosso relacionamento é de orientação espiritual, e quero ter certeza de que o manteremos assim. Anna corou de vergonha, pedindo desculpas rapidamente. Ela tropeçou em uma explicação, alegando que não pretendia deixá-lo desconfortável. Michael, sempre o conselheiro empático, assegurou-lhe que estava tudo bem, mas reiterou a importância dos limites. Ele fez uma oração rápida, esperando que este fosse o fim da questão. Mas não foi. O comportamento de Anna só aumentou. Ela começou a encontrar mais desculpas para ficar sozinha com ele, oferecendo-se para ajudar nas tarefas da igreja ou voluntariando-se para eventos noturnos onde sabia que Michael estaria presente. Durante os cultos, Michael notou seus olhos constantemente nele, observando-o atentamente da primeira fila. Rachel, sua esposa, também começou a sentir a tensão, embora Michael a minimizasse, insistindo que Anna era apenas uma jovem problemática em busca de ajuda. Apesar de suas garantias, Michael ficou cada vez mais inquieto. Ele confidenciou a Rachel que Anna estava se tornando mais apegada do que ele se sentia confortável, mas ele não queria abandoná-la espiritualmente. Ele se via como seu guia através de um momento difícil, e ele não queria virar as costas para ela, acreditando que com a abordagem certa, ela poderia encontrar seu caminho. No entanto, no fundo, Michael sabia que a situação estava fora de controle. A paixão de Anna não era mais algo que ele pudesse descartar como mera admiração. Tornou-se uma obsessão perigosa.
Ele orou pedindo sabedoria, esperando que Deus lhe mostrasse o caminho certo para lidar com a situação sem causar danos ao frágil estado emocional de Anna ou à estabilidade de sua própria família. Com o passar dos meses de verão, Michael se viu em uma encruzilhada moral. Ele sempre se orgulhou de sua capacidade de navegar até mesmo nas situações mais complicadas, mas isso parecia diferente. Era pessoal, era confuso e ameaçava a própria vida que ele tinha trabalhado tão arduamente para construir. Mal sabia ele, os sentimentos de rejeição de Anna logo se transformariam em algo muito mais perigoso. À medida que o verão de 2003 avançava, o pastor Michael Carter começou a notar mudanças preocupantes no comportamento de Anna Thompson. Inicialmente, sua admiração por ele tinha sido sutil, frequentando os cultos com mais frequência, demorando-se depois da igreja para pedir orientação espiritual e expressando gratidão por seu apoio durante suas lutas. No entanto, com o tempo, suas ações se tornaram mais evidentes, e Michael não podia mais ignorar o crescente desconforto que sua presença lhe causava. Anna, antes quieta e reservada, agora fazia questão de sentar-se na primeira fila em todos os cultos, muitas vezes vestindo roupas reveladoras que pareciam inadequadas para a igreja. Ela chegava cedo, era voluntária em todos os eventos e se colocava à disposição para ajudar nos deveres da igreja, ao mesmo tempo em que concentrava sua atenção em Michael. No início, ele tentou ver suas ações como um sinal de dedicação à sua fé recém-descoberta, mas rapidamente se tornou evidente que suas intenções eram mais pessoais. A fronteira entre orientação espiritual e atração inadequada havia sido ultrapassada. Michael, profundamente comprometido com sua fé e seu papel como pastor, lutou para lidar com a situação. Ele racionalizou o comportamento de Anna, dizendo a si mesmo que ela estava perdida e em busca de estabilidade em sua vida. Ele acreditava que era seu dever ajudá-la, orientá-la de volta ao caminho certo, longe da confusão ou dos sentimentos equivocados. Mas quanto mais ela pressionava por sua atenção, mais ele começava a perceber que suas intenções estavam longe de ser inocentes. Ele manteve distância, respondendo às mensagens dela apenas quando necessário, e sempre direcionando a conversa de volta a questões de fé. Apesar de suas tentativas de manter as coisas profissionais, os avanços de Anna tornaram-se mais agressivos. Ela começou a enviar mensagens de texto para ele tarde da noite, usando conselhos espirituais como pretexto para fazer perguntas pessoais sobre sua vida, seu casamento e seus sentimentos. Michael ficou cada vez mais desconfortável, mas manteve suas respostas educadas e distantes, temendo que, se ele recuasse com muita força, isso poderia agravar a situação. Ele também se preocupou com a propagação de fofocas pela congregação se alguém notasse o comportamento de Anna. Sua principal preocupação era sua família e sua reputação, que poderiam ser prejudicadas até mesmo pela aparência de impropriedade. Uma tarde, depois de um culto de domingo particularmente emocionante, as coisas vieram à tona. Michael estava arrumando seu escritório quando Anna entrou, sua expressão perturbada. Ela ficou visivelmente abalada durante o culto, que Michael presumiu ser devido a lutas pessoais que ela havia mencionado em suas sessões anteriores. No entanto, no momento em que ela entrou no escritório, ele sentiu algo diferente, uma intensidade em seu comportamento que o deixou imediatamente inquieto. Anna começou por agradecer-lhe todo o apoio que tinha prestado, com as suas palavras atadas a uma tensão subjacente. Ela o elogiou por ser uma luz guia em sua vida, dizendo que ele a ajudou mais do que qualquer outra pessoa jamais teve. Enquanto falava, aproximou-se dele, mudando a sua linguagem corporal da gratidão para algo muito mais sugestivo. Quando ela estendeu a mão para tocar seu braço, o coração de Michael correu de desconforto. A percepção o atingiu como uma onda, não era apenas uma conversa sobre fé. Anna tinha desenvolvido sentimentos românticos por ele, e ela agora estava fazendo um movimento para agir sobre essas emoções. O pânico começou quando Michael rapidamente recuou, criando distância física entre eles. Disse-lhe firmemente que a sua relação era puramente espiritual, enraizada no seu papel de pastor, e que qualquer coisa além disso era inaceitável. Recordou-lhe o seu compromisso com a esposa e a família, bem como as suas responsabilidades como líder da igreja. O rosto de Anna se contorceu com uma mistura de frustração e constrangimento. Suas esperanças haviam sido frustradas em um instante, e a vulnerabilidade que ela demonstrara se transformou em raiva. Sem mais uma palavra, ela saiu do escritório, deixando Michael parado ali, com o coração batendo forte e a mente correndo. Ele nunca tinha estado em tal situação antes, um membro de sua congregação tinha tentado seduzi-lo em seu próprio escritório, na casa de Deus não menos. Durante dias após o incidente, Michael lutou com a forma de processar o que tinha acontecido. Ele debateu se deveria contar a Rachel, mas acabou decidindo contra, não querendo sobrecarregá-la com a situação ou causar tensão desnecessária em seu casamento. Ele acreditava que tinha lidado com a situação de forma adequada, rejeitando firmemente Anna, mantendo sua distância profissional. Ele orou para que Anna voltasse a si e entendesse os limites que ele havia estabelecido. No entanto, Michael não conseguia abalar a sensação desconfortável que permanecia na boca do estômago. Anna havia sido humilhada e sua volatilidade emocional a tornava imprevisível. Temia que a sua rejeição pudesse levar a consequências imprevisíveis,
mas esperava, ingenuamente, que a situação se resolvesse por si própria. Desconhecido para ele, o constrangimento de Ana já havia se transformado em algo muito mais sombrio. Sua humilhação se transformou em ressentimento e ela começou a tramar sua vingança. Se ela não pudesse ter a afeição do pastor Carter, ela o destruiria, garantindo que sua reputação, sua carreira e tudo o que ele prezava desabasse. Quando Michael percebeu toda a extensão da amargura de Ana, as rodas de sua vingança já estavam em movimento, e a vida que ele havia construído cuidadosamente estava prestes a se desfazer. A rejeição de Ana pelo pastor Carter foi um golpe em seu orgulho que rapidamente se transformou em ressentimento purulento. Em sua mente, a rejeição não foi apenas humilhante, mas também imerecida. Em vez de aceitar seus limites claros, a obsessão de Ana por Michael se aprofundou, transformando seus sentimentos em algo perigoso. Determinada a fazê-lo pagar por rejeitá-la, ela inventou um plano para destruir sua vida. Uma tarde, cheia de raiva e desejo de vingança, Ana entrou no departamento de polícia de Richmond e fez uma acusação chocante. Ela alegou que o pastor Michael Carter a havia agredido sexualmente durante uma de suas sessões privadas de aconselhamento. Os detalhes que ela forneceu foram gráficos e convincentes, cuidadosamente elaborados para parecerem verossímeis. As autoridades levaram a sério a sua declaração, dada a natureza sensível da alegação. Uma investigação foi imediatamente iniciada. Em poucas horas, a notícia começou a se espalhar. No dia seguinte, começaram a circular sussurros da acusação por toda a congregação. A princípio, a descrença ecoou na comunidade da igreja. Como poderia o pastor Carter, um homem de fé inabalável e integridade moral, ser capaz de um ato tão vil? Mas, à medida que o boato se agitava, a dúvida penetrava na mente até mesmo de seus partidários mais leais. A mídia ficou sabendo da história. Em breve, o nome e o rosto do pastor Carter foram estampados no noticiário da noite, ligados a um suposto crime que horrorizou todos que o ouviram. A polícia não perdeu tempo. Eles chegaram à casa de Michael no final da noite, sirenes cortando o bairro suburbano tranquilo. Rachel, a esposa de Michael, ficou congelada na porta, observando incrédula enquanto os policiais algemavam seu marido e o levavam ao carro-patrulha que o aguardava. Seus 3 filhos, espreitando pelas janelas do andar de cima, eram jovens demais para entender completamente o que estava acontecendo, mas o medo e a confusão em seus olhos eram inconfundíveis. Michael também estava em choque. Quando ele se sentou na parte de trás do carro da polícia, sua mente correu. Como é que isso aconteceu? Ele não tinha feito nada de errado, mas agora estava a ser tratado como um criminoso. Ele sempre soube que, como pastor, tinha a responsabilidade de manter limites profissionais, e levou isso a sério. Mas nada disso importava agora. Ana tinha contado as suas mentiras tão bem que parecia que ninguém estava interessado em ouvir o seu lado da história. A investigação avançou rapidamente. Na delegacia, Michael foi interrogado extensivamente sobre suas interações com Ana. Todas as sessões de aconselhamento foram examinadas, todas as mensagens de texto e telefonemas examinados. Os detetives eram severos e inflexíveis, tratando-o não como suspeito, mas como culpado. Apesar de seus protestos, as acusações contra ele começaram a se solidificar. De volta à igreja, a congregação estava em tumulto. Alguns se recusaram a acreditar nas acusações, apoiando seu pastor e oferecendo apoio a Rachel e às crianças. Mas outros, temendo por sua própria reputação ou simplesmente inseguros da verdade, começaram a se distanciar. O vínculo outrora forte entre Michael e sua comunidade eclesial começou a se romper. A mídia, sempre com fome de escândalo, pintou Michael como um predador escondido atrás da fachada da fé. Manchetes sensacionalistas gritavam de todos os cantos da internet e da televisão, e logo o caso se tornou um espetáculo público. Vãs de notícias acamparam do lado de fora da igreja e da casa da família Carter, repórteres ansiosos por qualquer novo desenvolvimento. Rachel, com o coração partido e oprimida, tentou o seu melhor para proteger os seus filhos do pior, mas só havia tanta coisa que ela podia fazer. Apesar da pressão crescente, Michael manteve sua inocência. Ele sabia que não tinha feito nada de errado, que as acusações de Ana eram infundadas, nascidas do rancor e da rejeição. Mas, à medida que a batalha legal se aproximava, ele também sabia que o caminho para limpar seu nome seria longo e cansativo. A sua fé, outrora uma fonte de força e conforto, estava agora a ser testada de formas que nunca tinha imaginado. Rachel, embora devastada, permaneceu firme em sua crença no marido. Ela conhecia Michael melhor do que ninguém e recusou-se a acreditar nas monstruosas alegações feitas contra ele. Ela trabalhou incansavelmente para apoiá-lo, participando de todas as reuniões legais, todas as audiências, e ficando ao seu lado através do escrutínio implacável da mídia. Seus filhos, embora confusos e assustados, encontraram conforto na unidade de seus pais. Nas semanas que se seguiram, a vida de Michael foi consumida pelo caso. Seu tempo foi dividido entre consultas jurídicas e a tentativa de manter alguma aparência de normalidade para sua família.
Seus deveres na igreja foram suspensos por tempo indeterminado, deixando um vácuo na congregação que apenas aprofundou o sentimento de crise. Cada dia parecia uma nova batalha, embora a determinação de Michael fosse forte, o peso da falsa acusação era sufocante. Ao longo de tudo, Anna permaneceu assustadoramente quieta. Ela não frequentava mais a igreja e havia sussurros de que havia se mudado da cidade. A equipe jurídica de Michael começou a investigar seu passado, procurando inconsistências em sua história, mas nada parecia ficar. O caso se arrastava e, a cada dia que passava, tornava-se mais difícil para Michael encontrar uma saída. O julgamento, quando finalmente chegou, seria o ponto de viragem, mas à medida que a acusação se espalhava e o seu mundo desmoronava à sua volta, Michael Carter foi deixado a enfrentar o capítulo mais sombrio da sua vida, sem saber se a verdade seria suficiente para o libertar. Quando o julgamento começou, o pastor Michael Carter sentou-se no tribunal, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. O ano era 2014. E o líder outrora confiável da Igreja Batista de Richmond agora se viu alvo de uma acusação cruel. Seu coração bateu forte enquanto o processo se desenrolava, sabendo que seu futuro, sua família e sua fé estavam todos em risco. A história fabricada de Anna Thompson havia se tornado uma arma de destruição, e o frenesi da mídia em torno do caso apenas aumentou a pressão. Anna tomou posição, com o rosto gravado com uma performance de vulnerabilidade e medo. Ela contou uma história de traição e abuso, alegando que Michael a havia manipulado durante as sessões de aconselhamento, transformando sua admiração em uma situação da qual ela não podia escapar. Sua voz estremeceu quando ela contou detalhes fabricados, pintando-se como vítima de um homem em quem ela confiava. As lágrimas escorreram e o seu testemunho emocionado tomou conta do tribunal, puxando o coração do júri. A acusação apoiou-se fortemente no testemunho de Anna, apresentando-o como prova irrefutável da culpa de Michael. Eles sabiam que não tinham provas físicas para apoiar as alegações, mas acreditavam que o desempenho de Anna, combinado com a natureza chocante da acusação, seria suficiente para condenar Michael. A acusação retratou Michael como um homem que havia explorado sua posição de poder, usando seu status de pastor para esconder seu comportamento sombrio e predatório. Mas sob a superfície, rachaduras começaram a aparecer na história de Anna. Havia inconsistências, pequenos detalhes que não se alinhavam com as evidências. A linha do tempo que ela descreveu não se encaixava bem, e as circunstâncias do suposto ataque pareciam suspeitas. A equipe de defesa de Michael percebeu essas contradições, mas eles sabiam que estavam enfrentando uma batalha difícil. A percepção pública era contra eles, e, em casos como esses, a emoção muitas vezes superava a lógica. A equipe de defesa de Michael se concentrou em seu caráter. Eles o apresentaram como um homem de profunda fé, um marido e pai devotado que havia liderado sua congregação com integridade por anos. Testemunhas da igreja, colegas pastores e amigos de longa data testemunharam a história imaculada de Michael. Descreveram-no como um homem que havia ajudado inúmeras pessoas em tempos difíceis, oferecendo orientação e apoio sem nunca cruzar a linha. Rachel, esposa de Michael, foi um pilar de força durante todo o julgamento. Sentava-se no tribunal todos os dias, sem hesitar na sua crença na inocência do marido. Seu apoio foi inabalável, mesmo quando a mídia lançou sombras de dúvidas sobre sua família. Rachel testemunhou em defesa de Michael, falando não apenas sobre seu caráter, mas sobre seu compromisso compartilhado com sua fé e com sua família. Sua presença ajudou a humanizar Michael aos olhos do júri, mostrando-lhes que por trás do pastor acusado de um crime tão hediondo estava um homem que passou sua vida dedicada a outros. A defesa de Michael também destacou a falta de qualquer evidência física. Não houve relatórios médicos, nem relatos de testemunhas, nem e-mails ou mensagens de texto que pudessem corroborar a história de Anna. Tudo se baseava apenas em sua palavra, embora seu testemunho emocional tivesse sido poderoso. A defesa argumentou que não era suficiente condenar um homem que passou a vida defendendo os valores da verdade e da justiça. À medida que o julgamento se estendia, o preço emocional pesava muito sobre Michael. Ele orava diariamente pedindo força, apoiando-se em sua fé em Deus para levá-lo através dos dias mais sombrios. Ele sentiu os olhares do tribunal sobre ele, o ceticismo aos olhos do júri, e o julgamento da mídia, mas ele nunca vacilou em sua crença de que a verdade viria à luz. Apesar da pressão esmagadora, Miguel manteve a compostura, sabendo que só podia confiar na verdade e na sua fé na vontade de Deus. O tribunal tornou-se um campo de batalha, com o caráter de Michael sendo questionado a cada passo. A promotoria o pintou como um predador manipulador, enquanto a defesa procurou mostrá-lo como um homem que havia sido pego em uma teia de mentiras fiada por uma jovem problemática. Michael podia sentir a tensão aumentando a cada dia do julgamento, o peso da acusação pressionando-o como um fardo pesado que ele mal podia carregar. Para Michael, todos os dias no tribunal eram um teste excruciante de paciência e resistência. Ele observou enquanto a promotoria tentava desbastar sua reputação, usando todos os ângulos possíveis para lançar dúvidas sobre sua inocência. Mas ele também observou como sua equipe jurídica constantemente desbastou a credibilidade de Anna. Eles apontaram as contradições em sua história,
a falta de evidências corroborantes e o fato de que a própria vida de Anna estava cheia de caos e questões pessoais antes de ela conhecer Michael. À medida que o julgamento se aproximava da sua conclusão, ambas as partes apresentaram os seus argumentos finais. A promotoria enfatizou o impacto emocional do testemunho de Anna, instando o júri a acreditar em sua história e condenar Michael pelo crime. Eles alertaram que um homem como ele, com tanta influência, poderia facilmente escapar à justiça, a menos que o júri o responsabilizasse. A defesa, por outro lado, fez um apelo apaixonado pela verdade. Eles apontaram os buracos na história de Anna, a falta de provas físicas e a longa história de Michael de serviço à sua comunidade. Eles lembraram ao júri que a lei exigia provas além de qualquer dúvida razoável e, neste caso, essa prova simplesmente não existia. Quando o júri finalmente se retirou para deliberar, Michael sentou-se em silêncio com as mãos cruzadas em oração, com o coração batendo no peito. Os dias de espera pareciam uma eternidade, mas ele permaneceu esperançoso, acreditando que Deus guiaria os jurados para ver a verdade. Para Michael e sua família, o julgamento se tornou mais do que apenas uma batalha legal, foi um teste de sua fé, sua resiliência e seu compromisso um com o outro. Através de cada momento doloroso, eles se apegaram à crença de que a verdade prevaleceria e que a vontade de Deus determinaria seu destino. O verdito estava agora nas mãos do júri, e tudo o que Michael podia fazer era esperar, rezando para que a justiça fosse feita e que a verdade finalmente o libertasse. À medida que o julgamento avançava, começaram a surgir dúvidas sobre as acusações de Anna Thompson contra o pastor Michael Carter. Na superfície, Anna parecia vulnerável e verossímil, mas à medida que mais testemunhas eram chamadas a depor, a base da sua história começou a desmoronar. Os membros da igreja que interagiram com Anna nos meses que antecederam a suposta agressão descreveram seu comportamento cada vez mais errático. Vários notaram como ela se fixou no pastor Carter, tornando-se extraordinariamente possessiva e muitas vezes exibindo sinais de ciúme sempre que interagia com outras congregantes do sexo feminino. Não foi só a congregação que começou a questionar os seus motivos. O detetive Robert Miller, que inicialmente considerou as acusações de Anna pelo valor nominal, começou a notar discrepâncias em suas declarações. Miller tinha uma reputação de ser minucioso, e algo sobre este caso não se encaixava bem com ele. Quanto mais investigava, mais encontrava inconsistências entre a versão de Anna dos acontecimentos e as provas que tinham recolhido. Miller solicitou um mergulho mais profundo nos antecedentes de Anna. O que encontrou suscitou sérias preocupações. Anna tinha uma história documentada de fazer falsas alegações de abuso, particularmente contra homens em posições de autoridade. Em um caso, vários anos antes, ela havia acusado um ex-empregador de assédio, um caso que acabou sendo rejeitado devido à falta de provas e depoimentos conflitantes de seus próprios amigos. Miller apresentou essas conclusões à promotoria, mas eles estavam relutantes em abandonar o caso com base no passado de Anna. Já tinham apostado tanto no seu testemunho, e a pressão dos meios de comunicação estava a aumentar. No entanto, o ponto de virada veio quando a equipe de defesa do pastor Carter introduziu registros telefónicos que lançam sérias dúvidas sobre a linha do tempo de eventos de Anna. Esses registros mostraram que Anna havia enviado inúmeras mensagens de texto ao pastor Carter nos dias que antecederam a suposta agressão, mensagens que eram tudo menos assustadoras. Os textos revelaram que Anna estava perseguindo o pastor Carter agressivamente, com algumas mensagens expressando frustração e raiva por sua rejeição aos avanços dela. Um texto em particular chamou a atenção de todos, enviado a poucos dias antes de relatar o ataque. Anna havia escrito: "Não acredito que você a está escolhendo em vez de mim. Vais arrepender-te disto." O texto era uma indicação clara das motivações de Anna. Ela ficou furiosa porque o pastor Carter permaneceu leal à sua esposa, e ela estava determinada a puni-lo por rejeitá-la. Esta mensagem contradiz diretamente seu testemunho anterior, no qual ela alegou ter medo do pastor por semanas antes do incidente. Durante o interrogatório, o advogado de defesa destruiu metodicamente a história de Anna, usando suas próprias palavras contra ela. Sob a pressão, o comportamento confiante de Anna vacilou. Ela gaguejou, suas respostas se tornando evasivas quando o advogado de defesa apontou as inconsistências entre seu testemunho e as evidências físicas. A congregação, uma vez dividida sobre o caso, começou a ver a verdade. Anna tinha inventado a acusação por despeito. O detetive Miller, agora plenamente convencido da inocência do pastor Carter, apresentou as suas conclusões ao tribunal. Ele descreveu a história manipuladora de Anna, mostrando que esta não era a primeira vez que ela usava falsas acusações como arma. O tribunal estava cheio de murmúrios enquanto Miller detalhava sua investigação, revelando como Anna havia cuidadosamente construído suas mentiras em um ataque de vingança. Quando Miller terminou o seu testemunho, ficou claro para todos na sala que o caso da acusação tinha desmoronado. A história de Anna foi exposta como uma teia de mentiras, e suas motivações para acusar o pastor Carter foram expostas. Até o promotor, que inicialmente estava confiante na história de Anna, lutou para recuperar o controle da narrativa. Enquanto o júri ouvia os argumentos finais, o clima no tribunal tinha mudado drasticamente.
O que antes parecia ser um caso simples de abuso transformou-se numa complexa história de engano e malícia. A evidência era esmagadora. Ana tentou arruinar a vida de um homem inocente porque ela não podia aceitar sua rejeição. Para o pastor Carter, o julgamento foi uma provação que testou não apenas sua fé, mas sua determinação de permanecer fiel a si mesmo. Nunca duvidara da sua inocência, mas o peso da acusação era insuportável. Ao sentar-se no tribunal, ouvindo a verdade finalmente vir à tona, ele sentiu uma enorme sensação de alívio. Era como se um fardo pesado tivesse sido levantado de seus ombros. A maré mudou a favor do pastor Carter, mas os danos à sua reputação e à sua família foram graves. Durante todo o julgamento, sua esposa Rachel esteve ao seu lado, firme em sua crença em sua inocência. Ela havia resistido à tempestade do escrutínio público com graça e força, sabendo em seu coração que o homem que ela amava nunca cometeria o crime de que era acusado. A mídia, uma vez ansiosa para sensacionalizar as acusações contra o pastor Carter, agora mudou seu foco para a descoberta do engano de Ana. O julgamento tornou-se não apenas uma batalha legal, mas um teste do poder da verdade em face da falsidade. Para muitos na comunidade, foi uma recordação séria da facilidade com que as vidas poderiam ser destruídas pela mentira. No momento em que a defesa encerrou seu caso, a sala do tribunal havia ficado quieta. O júri, agora plenamente consciente das profundezas do engano de Ana, preparou-se para deliberar sobre o caso. O pastor Carter, tendo sofrido meses de incerteza e humilhação, esperou pacientemente pelo verdito, confiante que a verdade o libertaria. A sua fé em Deus e no sistema de justiça tinha sido posta à prova até aos seus limites, mas sabia que a intervenção divina tinha guiado o julgamento até este ponto. Naquele momento, sentado ao lado de sua esposa e família, o pastor Carter orou não apenas por justiça, mas pela força para perdoar. O último dia do julgamento chegou no início de novembro de 2013, e a sala do tribunal estava cheia de tensões. O pastor Michael Carter sentou-se ao lado de seu advogado, com o coração batendo forte, enquanto o júri voltava à sala após horas de deliberação. Sua esposa, Rachel, e seus filhos sentaram-se na galeria, segurando as mãos um do outro, aguardando ansiosamente o verdito que limparia seu nome ou o condenaria. Michael havia passado meses preso em um pesadelo falsamente acusado de um crime que não havia cometido, sua reputação destruída e sua fé testada até seus limites. As acusações de Anna Thompson o abalaram profundamente, mas sua fé em Deus permaneceu firme. Agora, enquanto o júri se preparava para proferir a sua decisão, podia sentir o peso de tudo o que tinha acontecido a pressioná-lo. O jurado principal levantou-se, o verdito em mãos. Quando o capataz começou a falar, o tempo pareceu diminuir para Michael. Sob a acusação de agressão sexual, nós, o júri, consideramos o réu, o pastor Michael Carter, inocente. Um suspiro coletivo de alívio atravessou a sala do tribunal e, por um breve momento, Michael sentiu como se pudesse respirar novamente. Raquel começou a soluçar quietos de alegria, agarrando-se aos filhos enquanto choravam com ela. Michael fechou os olhos, silenciosamente agradecendo a Deus por vê-lo através da mais escura provação de sua vida. A verdade tinha finalmente vindo à luz, e a justiça tinha sido feita. No entanto, o impacto emocional da provação era inegável. Michael tinha sido vindicado aos olhos da lei, mas o dano à sua reputação persistiu. Ao sair do tribunal, ladeado pela sua família e por alguns amigos íntimos, tinha plena consciência dos olhares da imprensa, das câmaras a piscar, dos murmúrios dos espectadores. A congregação, uma vez dividida sobre as acusações, tinha lentamente começado a reunir-se em torno dele, mas ainda havia aqueles que abrigavam dúvidas. Levaria tempo para as feridas cicatrizarem. Nas semanas que se seguiram, Michael voltou ao púlpito, embora o peso do escândalo ainda pairasse sobre ele. Os seus sermões adquiriram uma nova profundidade, moldada pela dor e pelo sofrimento que suportara. Falou de fé, de resiliência e de perdão, sabendo que o seu próprio caminho testara profundamente as suas crenças. A congregação, tendo testemunhado a provação e a provação pela qual passara, começou a vê-lo não apenas como seu pastor, mas como um homem que viveu o fogo e emergiu mais forte. Anna Thompson, que já esteve presente na igreja, foi acusada de perjúrio e de fazer falsas acusações. A verdade das suas mentiras tinha vindo à tona durante o julgamento, e ela tinha sido incapaz de manter a farsa sob a pressão do interrogatório. Desgraçada e condenada ao ostracismo, deixou a cidade pouco depois da sua condenação, com a sua vida em ruínas. Foi um fim trágico para uma jovem que tinha permitido que as suas emoções saíssem do controle, mas Miguel, sempre o homem de fé, rezou por ela, esperando que um dia também ela encontrasse a redenção. Para Michael, as cicatrizes da experiência permaneceriam por muito tempo. A pressão sobre sua família tinha sido imensa, e embora Rachel nunca tinha vacilou em sua crença em sua inocência, o stress tinha tomado seu pedágio em seu casamento. Houve momentos em que ambos se perguntaram se poderiam sobreviver à pressão, mas, no final, o julgamento os aproximou. O seu vínculo tinha sido posto à prova, mas tinha se tornado mais forte, um testemunho da sua fé comum e do seu compromisso recíproco. A congregação,
Agora unida em apoio a Michael, estendeu a mão para oferecer suas desculpas por ter duvidado dele. Os membros da igreja que uma vez haviam sussurrado pelas costas agora se apresentaram, expressando seu remorso e sua gratidão por sua força diante das adversidades. Não foi fácil para Michael perdoar aqueles que se voltaram contra ele, mas sua fé o guiou para a compaixão, e ele acolheu suas palavras com graça. Com o passar dos meses, a vida começou a voltar a um novo tipo de normal. Michael continuou a servir a sua comunidade, seus sermões agora imbuídos da sabedoria duramente conquistada de um homem que havia enfrentado a beira da destruição e saído do outro lado. Ele usou sua história como um lembrete para sua congregação do poder da verdade, fé e perseverança. Ele falou do perdão, não apenas dos outros, mas de si mesmo, e da importância de confiar em Deus, mesmo quando o caminho parecia mais sombrio. Embora as cicatrizes da experiência permanecessem sempre, Michael não as via mais como marcas de dor. Em vez disso, eram símbolos de sobrevivência, de fé testada e fortalecida. Sua vida havia mudado irrevogavelmente, mas ele sabia que havia sido guiado por algo maior. A verdade havia prevalecido e Michael havia encontrado um novo senso de propósito ao compartilhar sua história. A pequena comunidade de Richmond, Virgínia, tinha sido abalada pelo escândalo, mas agora, à medida que a poeira baixava, havia uma sensação de cura. O pastor Michael Carter foi justificado, não apenas aos olhos da lei, mas nos corações daqueles que uma vez duvidaram dele. E enquanto olhava para a sua congregação numa manhã de domingo, a sua família sentada orgulhosamente na primeira fila, Michael sabia que este capítulo da sua vida, embora doloroso, o tinha aproximado da verdade da sua fé. A provação o havia testado de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado, mas ele havia saído do outro lado, mais forte e mais comprometido do que nunca com seu chamado.